Meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, no seu coração, na sua casa e na sua família. Hoje no programa Fé em Ação, eu tenho uma informação especial para vocês. Gostaria que você ficasse atento a esta informação. Eu tenho a plena certeza de que ela será de grande utilidade para você. Programa Fé em Ação, abençoando a sua vida, abençoando São Paulo. E eu quero convidá-los para fazermos uma leitura bíblica. E depois desta leitura, nós tomarmos aqui alguns minutos para refletirmos neste texto. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Eu quero ler com os irmãos até o verso 37. Quantos acharam, digam amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Podemos repetir juntos o verso 37? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas quantos podem dizer amém pela leitura bíblica? Eu estava lendo este texto ontem à noite e me veio um pensamento. Todos nós, independente da nossa estatura moral ou espiritual ou cultural ou econômica, todos nós carregamos um sentimento, e deixe-me dizer aqui, um sentimento nobre, de sermos vitoriosos. Qualquer ser humano com quem você conversar, a não ser que ele esteja em estado depressivo, querendo morrer, mas se ele não estiver em estado depressivo e com muita vontade de viver, se você perguntar a qualquer pessoa nesta condição, se ela deseja viver uma vida de êxito e de vitória, ela vai dizer para você que sim.
É um sentimento natural do ser humano. E deixe-me dizer aqui que é este sentimento que nos leva a lutar e a nos empenhar para que alcancemos êxito em alguma parte da nossa vida. É por isso que trabalhamos, é por isso que estudamos, é por isso que nos esforçamos, porque queremos ser alguém, queremos ser vitoriosos. Porém, meus queridos, nem todos conseguem êxito nesta empreitada. Algumas pessoas lutam durante a vida toda. E quando nós conversamos com elas, quase que no final da vida, elas lamentam o fato de não terem conseguido o êxito com o qual elas tanto sonharam. E algumas sonharam pela vida toda. Então hoje, amados, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos algumas rápidas informações acerca de como ser um vencedor. O que é que nós podemos fazer? E mais do que isto, o que nós precisamos fazer para sermos vencedores? E não se assustem que eu não vou dar aqui uma aula de autoajuda, não. Eu vou trazer aqui uma informação bíblica. Nós vamos ver através da palavra de Deus quais são os caminhos, ou qual é o caminho que nós precisamos trilhar para alcançarmos uma vida de vitória, uma vida de êxito. Mas para que eu continue, eu preciso ter só uma informação de vocês. Quantos aqui querem viver uma vida plenamente vitoriosa? Levante o seu braço e diga amém comigo. Então escute, o que eu preciso fazer para ser vencedor? Primeiro passo que eu preciso dar nesta trajetória, neste desejo de conquistar a vitória. Primeiro lugar, eu preciso descobrir o segredo da vitória. Aí você diz, espera aí, pastor Adilson, o senhor não me disse absolutamente nada. O senhor disse que ia dar informações acerca de como conseguir a vitória, e o senhor vem dizer para mim que eu preciso descobrir o segredo. Se é segredo, está encoberto. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou desvendar esse segredo para vocês esta noite. Ouça bem, quando eu disse que algumas pessoas não conseguem ter êxito na vida, quando nós olhamos para elas, nós às vezes achamos que entre estas pessoas, que eu não chamaria de fracassados, eu acho uma palavra muito forte, mas eu chamaria de não vitoriosos, que quer dizer a mesma coisa, porém num sentido mais brando um pouquinho. Então eu percebo que entre os não vitoriosos e os vitoriosos, existe uma separação muito grande, existe um fosso muito grande. E aí a gente começa a pensar, estes que não alcançaram a vitória, nunca conseguirão passar do lado de cá para o outro lado, o que não é verdade. Embora a distância que exista entre alguns vitoriosos e alguns não vitoriosos seja muito grande, eu digo a vocês que nós poderemos sim construir uma ponte que nos levará do lado de cá para o outro lado. Nós podemos construir uma via que tire os não vitoriosos do lado que eles estão e os coloque no lado dos vitoriosos. E por incrível que pareça, esta ponte pode ser construída usando a menor palavra da língua portuguesa, que é a palavra fé. Através da fé nós construímos esta ponte. A fé, meus queridos, é sem sombra de dúvidas o segredo da vitória.
Eu disse a vocês que nós precisaríamos descobrir o segredo, e o segredo está descoberto. Quando nós lemos a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e no verso 4, a expressão que nós encontramos lá é a seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence as barreiras. O quê? A nossa fé. Esta é a vitória que vence as dificuldades. O quê? A nossa fé. Agora entenda uma coisa, queridos: como é que eu desenvolvo a minha fé? Eu já ouvi muita gente orando, pedindo a Deus que lhe desse fé. Eu vou até, por curiosidade, perguntar aqui: quantos já oraram pedindo a Deus fé? Levante a mão assim, eu quero ver. Quantos aqui já oraram dizendo: Senhor, me dá fé? Levante a mão, eu quero ver. Eu vou fazer uma pergunta: vocês já pararam para pensar nesse tipo de oração que vocês fizeram? Talvez, se nós tivéssemos parado para pensar, nós nunca teríamos orado assim. E você diz: por quê, pastor? Eu vou tentar explicar de maneira prática. Como é que se desenvolve a fé? A fé, na maioria das vezes, ela nasce de uma necessidade. Se eu não tenho necessidade, eu não preciso de fé. Se eu não tenho um problema para ser resolvido, eu não preciso de fé. Eu costumo explicar isso de maneira prática. Você tem uma dívida de R$5 para pagar. Você tem R$10 no bolso. O que é que você faz? Você bota a mão no bolso, tira a nota de R$10, paga a dívida de 5 e fica com 5 de troco. Isso não é fé, isso é ação. Mas se você tiver uma dívida de 10 para pagar e só tiver 5, e você tiver vontade de pagar a dívida, você precisa ter fé, que você vai colocar a mão no bolso, vai pegar os R$5, e quando você tirar a mão do bolso e abrir, não será uma nota de 5, mas será uma nota de 10. Isso é fé. Você precisa de fé para acreditar que os 5 que você tem pode ser multiplicado por 2 e chegar a ser 10. Então entendam, a fé nasce de uma necessidade, um problema difícil, uma doença, uma insatisfação, alguns fatores de opressão que parecem que vêm organizados para nos destruir. E não sei se vocês já perceberam isso, às vezes nós usamos essa expressão, mas ela é real. A gente diz problema, quando vem tudo de uma vez só. E às vezes parece que os problemas vêm em cadeia. Hoje nós estamos vivendo uma época aí que esses pregadores que tem por aí, que gostam de muito barulho, né? Eles estão usando aí uma expressão dizendo: pastor, eu estou no estreito, pastor. Pastor, entrei no estreito. E eu procurei saber o que é estar no estreito, o que é entrar no estreito. E aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou no estreito. Eu disse: mas o que foi? Ele disse: pastor, eu estou com problema, perdi o emprego, a minha mulher está doente, estou com conta de luz para pagar, não tenho dinheiro para pagar água, estou com a minha despensa vazia. Ele olhou e disse: pastor, na verdade, eu não estou no estreito não, eu recebi o kit do estreito. Veio tudo de uma vez só, veio tudo na mesma hora. Mas às vezes é assim que acontece. Parece que os problemas vêm em cadeia, eles vêm todos de uma vez só. Eles parecem que vêm organizados para nos destruir. E é nesta hora, como as irmãs cantaram aqui esta noite, que nós não vamos levantar a bandeira branca, mas é nesta hora que nós vamos empunhar a espada do Espírito e vamos avançar, crendo que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. É nesta hora em que todos os problemas se organizam e vêm para nos destruir, que nós precisamos exercitar a nossa
fé. Satanás vem e diz: você não vai conseguir. O diabo vem e diz: os problemas vão te sufocar. Você levanta a sua cabeça, você abre a sua boca, às vezes com a voz embargada, mas você diz: eu não vou me render diante dos problemas, eu vou avançar, porque a vitória que vence o mundo é a minha fé, e eu não abro mão dela. Aleluia! Queridos, há um amparo bíblico para isso que eu estou dizendo, muito interessante. Vocês se lembram quando Jesus subiu lá no Monte da Transfiguração e levou consigo Pedro, Tiago e João? Uma das manifestações mais lindas de Jesus durante o seu ministério terreno. Nós falamos muito sobre a transfiguração, mas pelo fato da transfiguração de Jesus ter sido tão extraordinária, nós nos esquecemos do que estava acontecendo lá ao pé do monte. Aconteceu um fato paralelo lá. Enquanto Jesus estava lá no monte com Pedro, Tiago e João, transfigurando-se, a ponto dos discípulos dizerem: Senhor, não vamos sair daqui mais não, vamos fazer aqui 3 cabanas e vamos morar aqui no monte o resto da vida. Lá ao pé do monte estava acontecendo uma situação completamente diferente. Um pai que tinha um filho que era possuído por um espírito mau, aquele espírito que tomava aquele menino e o dominava completamente. Às vezes o lançava no fogo, às vezes o lançava na água. Aquele pai desesperado traz o seu filho, e pelo que entendemos aqui, ele leva o filho para que Jesus operasse o milagre. Mas como Jesus não estava lá, estavam apenas os discípulos, ele entrega o problema na mão dos discípulos. Os discípulos não conseguem resolver o problema. Eu acho interessante, queridos, que aquele pai não ficou acomodado e nem tampouco conformado com aquela situação. Quando ele percebeu que o seu filho tinha um problema, que o seu filho tinha uma situação muito complicada, porque era um problema de possessão maligna, aquele pai não assistiu aquilo de braços cruzados, mas ele procurou uma solução para o problema. Eu, quando leio este texto, depois em casa vocês leem, capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, lá a partir do verso 17, não leio agora. Eu acredito que quando ele foi procurar os discípulos, ele não buscou aquela ajuda pela primeira vez. Eu acredito que aquele pai, sabendo que o problema do seu filho era espiritual, ele já havia procurado anteriormente todos os curadores e curandeiros credenciados ou excomungados que ele havia conhecido, tentando trazer o problema ou a solução para o seu problema, até que ele chega onde Jesus estava. Os discípulos de Jesus não conseguem resolver o problema, mas Jesus, que conhece todas as coisas, não cedeu à tentação de continuar lá no monte com Pedro, Tiago e João, mas ele desce do monte. E quando ele desce, ele se depara com este pai. E este pai, quando vê Jesus, ele corre ao encontro de Jesus Cristo, conta a história para Jesus. E enquanto ele está contando a história para Jesus, eu acho interessante que Jesus começa a fazer algumas perguntas para ele. Jesus pergunta: quanto tempo faz que acontece isso? E o pai começa a tentar responder à pergunta de Jesus. Talvez quando Jesus disse: quanto tempo faz que isto acontece com o seu filho? Aquele pai dentro de si sentiu um certo temor. Ele sabia que pela lei Deus visitava a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Talvez ele parou para pensar: peraí, se eu contar para ele desde quando isso acontece, ele certamente vai vincular esse problema a algum pecado que eu cometi. Mas o que eu acho interessante é que enquanto Jesus está conversando com aquele pai, o Espírito se manifesta no menino. E o menino começa a se contorcer, o menino começa a se revolver, e parece que estou vendo o pai do menino querendo chamar a atenção de Jesus. Jesus, agora, olha, está acontecendo agora. Jesus, olha o meu filho aí. Mas ele vai dando prosseguimento à conversa. E aí Jesus olha para o pai,
olha para a criança, o menino começa a se revolver, o pai responde às perguntas que Jesus fez a ele, e de repente o pai diz: muitas vezes ele já foi lançado no fogo, outras vezes foi lançado na água, por algumas vezes quase que o espírito destruiu, mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olha para aquele pai, e a expressão que Jesus usa para mim é extraordinária. Jesus olha para o pai e disse: se eu posso, é lógico que eu posso. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade divina, eu tenho poder para estender as mãos agora, e este menino ser libertado agora, imediatamente. Você pergunta se eu posso, eu pergunto para você se você pode. Talvez o pai do menino diz: espera aí, Senhor, eu não posso, eu não sou capaz, eu vim aqui pedindo para o Senhor resolver, porque eu não posso. Jesus disse: você não entendeu, eu não estou perguntando para você se você pode libertar o seu filho, eu estou perguntando para você se você pode crer que ele vai ser liberto. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E quando Jesus diz aquelas palavras ao pai do menino, o que é que o pai do menino diz? Ele olha para Jesus imediatamente e diz: Senhor, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Não sei se a minha fé é suficiente, mas eu tenho um pouquinho de fé. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus imediatamente, vendo o coração e o sentimento de fé que estava no coração daquele pai, o que é que Jesus faz? Jesus estende as mãos e ordena, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E imediatamente o menino ficou liberto. Você pode dar glória a Deus esta noite? Isso é fé? Agora, como é que nasceu a fé no coração daquele pai? Não foi por causa de uma necessidade? Eu pergunto para você: se os médicos dessem jeito no problema do menino, ele teria procurado Jesus? Teria procurado os médicos. Se os curadores ou curandeiros, excomungados ou não, pudessem resolver o problema do seu filho, ele teria procurado Jesus? Em hipótese alguma. Mas quando ele viu que ninguém podia fazer nada por ele, ele foi ao encontro daquele que tudo pode, Jesus Cristo nosso Senhor. E quando ele chega diante de Jesus Cristo, a sua fé é desenvolvida e ele recebe o milagre. Eu digo para você esta noite: se você quer receber um milagre da parte do Senhor, você precisa exercitar a sua fé. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Se você acredita, o Senhor está aqui para te atender esta noite. Se você pode crer, a mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Se você pode acreditar, o milagre de Deus vai alcançar a sua vida. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil, meu irmão? Isto é segredo da vitória. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí e diga: o segredo você já descobriu. Qual é o segredo? 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 Primeiro passo: gostaria de fazer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me assiste aqui todas as noites, um apelo. Nós estamos com
enorme esforço e, para ser sincero a você, com algumas dificuldades, levando ao ar o nosso programa Fé em Ação de segunda a sexta-feira, aqui através da Rede Gospel de televisão. É um projeto ousado, é um projeto audacioso, mas é, acima de tudo, o resultado de uma visão que Deus nos deu. Porém, sozinho, eu não consigo levar à frente esse projeto. Confesso a vocês que as dificuldades têm sido muito grandes. Esta semana, nós pagamos a mensalidade de mais um mês do nosso programa. Mas vocês não imaginam como isto tem custado um grande sacrifício. E eu preciso de você. Eu não quero, em hipótese alguma, abortar este projeto. Este projeto não pode ser abortado, este projeto não pode parar. Almas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser edificadas. Eu tenho encontrado nas ruas de São Paulo pessoas que param, apertam a minha mão, agradecem a Deus pela existência do programa Fé em Ação. Testificam de bênçãos, de milagres, de edificação que têm recebido através do nosso programa. E eu não posso parar com esta obra. Sozinho, as minhas forças não são suficientes para continuarmos com esse projeto. Mas com a sua ajuda, nós vamos vencer toda e qualquer barreira. Portanto, eu venho aqui, uma vez mais, fazer a você um grande apelo. Eu preciso da sua colaboração. Eu não teria coragem de vir a um programa de televisão, em rede nacional, eu não teria coragem de pedir aqui uma ajuda para uma necessidade minha particular. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em pedir uma ajuda para um projeto tão especial como este. Eu preciso que você me estenda a mão para que o nosso programa continue no ar. A Associação Fé em Ação conta com a sua ajuda. Nós temos uma conta bancária que colocamos à disposição dos nossos irmãos para que eles nos ajudem. A agência é a 6250 do Banco Bradesco, um banco que tem em todo o Brasil. A agência é 6250, a conta é 71.000-8, Associação Fé em Ação. Eu preciso de você. Anote aí o número. Eu vou dar um tempinho para que você apanhe um papel, uma caneta e anote aí o número da nossa conta. Agência do Banco Bradesco, número 6250, conta 71.000-8, Associação Fé em Ação. Você pode fazer também uma transferência através da internet, vai lá agora, transfere a sua oferta. Eu não tenho dúvidas que Deus irá recompensar o esforço que você vai fazer para que o nosso programa seja mantido no ar. Eu conto com você e já estou orando, aliás, faço isso todos os dias, por aqueles que contribuem para o nosso programa. Eu conto com você, meu irmão. Eu conto com você, minha irmã. Eu conto com você, meu amigo, minha amiga. O programa Fé em Ação precisa da sua ajuda. Obrigado pela sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, às 10 da noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma boa noite. Deus te abençoe.